dia, Brasil! Bom dia, Brasília! Bom dia, galera da Ativa FM 98.1. Um bom dia especial para todos os síndicos do Brasil, pessoal do Conselho Fiscal e para você, condômino, seja muito bem-vindo aqui ao solo sagrado Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular na minha nossa Ativa FM 98.1. E é isso aí, vai começar a nossa Inteligência Condominial toda segunda-feira, nosso encontro marcado aqui no Passando a Régua, falar sobre condomínios, né? Bater um papo, conversar um pouquinho e dar insights aí para os nossos amigos síndicos, porque a nossa missão aqui é que você, amigão síndico, tenha mais noites tranquilas de sonos através de uma ótima gestão de qualidade. E já quero começar o programa mandando um abraço pro pessoal aqui, mandar um abraço pra minha amiga Josiane, pro Ramiro, o pessoal da Porte Grupo, bota bota aí, ó, bota no seu Instagram, anota aí, @Porte Grupo BR Brasil, tá, pessoal? Pessoal muito bacana que trabalha com portaria remota. Aqui em Brasília, você pode procurar a Josiane e o Ramiro, o pessoal muito bacana aí. Acredito e tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e é uma opção muito viável para os condomínios aí economizar aí no seu custo operacional mensal. Portaria remota é com a Porte Grupo Brasil, meu jovem. Também quero mandar um abraço para o amigo Chicão, ele que era para estar na bancada, mas não pôde vir hoje devido a algumas questões, doenças, né? O pessoal lá quer mandar um abraço pro pessoal da Fox, administrador de condomínios, tá? Uma empresa que é muito bacana aí, que vem ajudando o síndico na sua gestão de condomínios. Então coloque aí @Fox Condomínios, você vai ver tudo aí no seu Instagram, @Fox Condomínios. Então, amigão síndico, vai lá, stalkeia um pouquinho a Fox Condomínio, conhece um pouquinho o trabalho deles, acredito que eles vão ajudar você a ter uma gestão de mais qualidade no seu condomínio. Também temos aqui nosso amigo, o meu amigo Francisco, da Residência Web também, que é um programa voltado para condomínios, para gestão, para ajudar o síndico também a ter as noites mais tranquilas de sono através do controle ali de dados, informações. Você pode mandar informativos por lá, você pode mandar comunicados por lá, você pode organizar a vida do condomínio lá no Residência Web. E uma coisa muito bacana, que é as assembleias virtuais, o Voto na Web, que é um programa muito bacana que vai ajudando os síndicos aí a democratizar os condomínios, democratização dos condomínios através da Voto na Web. E também meu amigo Bruno, isso aí, meu amigo Bruno da Altec Elevadores. Você quer dar um talento no seu elevador aí, quer dar uma modernizada, quer fazer um contrato com a empresa séria que vai te ajudar a ter mais noites tranquilas de sono, é com o pessoal da Altec Elevadoras, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar nossa tendência condominial. Então já anota aí, Porte Grupo BR, temos o @Fox Condomínios, o @Residência Web, o @Altec Elevadores. Então vem conosco, vamos começar a Inteligência Condominial. E ele, nosso amigo aqui, nosso amigo Francisco da Residência Web. Bom dia, Francisco, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes da Ativa, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Muito bem, graças a Deus. Um grande abraço para essa turma que você mencionou ainda há pouco, é um pessoal tudo sangue muito bom, gente de primeira. Acho que é muito importante a gente também aproveitar a oportunidade para divulgar boas empresas, bons parceiros, né? Que a gente possa de fato levar sempre à disposição do condomínio, de um modo geral, uma mão de obra qualificada, pessoas responsáveis, trazendo aquilo de melhor, né? Para todos os condomínios. Queria aproveitar também e mandar um abraço aqui para Vanessa, que não está na bancada aqui, mas com certeza está nos acompanhando lá por São Paulo, né? Teve um imprevistozinho hoje, e dizer que é sempre uma alegria começar a semana com esse programa, viu, Thiago? Eu acho que a gente levanta cedinho, hoje até quase cheguei, né? Achei que ia chegar atrasado aqui, que o trânsito estava meio pesado, mas no final das contas deu tudo certo, e é muito bom a gente poder ajudar, né? A gente aprender junto aqui também e compartilhar histórias, né? E fazer com que cada vez mais as pessoas se interessem por esse tema, que elas cada vez mais se dediquem também, que elas se coloquem no lugar do morador, que se coloquem no lugar do síndico, para que tenham realmente uma comunhão de objetivos e não uma rivalidade, né? Então acho que fica já essa mensagem inicial da semana. Vamos juntar força no sentido de que promover o bem para todo mundo. E é isso aí, amigo síndico, já convido você que está nas redes sociais a compartilhar aí também. Estamos no Facebook, né? Estamos também no quem depois estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreva, compartilha, comenta, você entendeu? Dá essa força para nós aí e para já alcançar o maior número possível de síndicos. Nossa missão aqui é que a gente possa transformar o mundo através da transformação do condomínio. Isso aí, amigo síndico, não precisa transformar o mundo não, cara. Transforma o seu condomínio, que aqui você vai estar fazendo uma contribuição enorme para o mundo. Então assim, a gente sempre começa devaneando, meu amigo Francisco, né? E o insight de hoje, a gente possa começar aqui trocando um insight muito bacana, é o seguinte: como o síndico pode manter essa saúde mental, meu amigo Francisco?
Tiago, essa pergunta é muito boa e acho que não vale só para o síndico não, vale também para muitos condôminos também, conselheiros fiscais, porteiros, zeladores, encarregados, para nós, né, de um modo geral. Acho que essa questão é uma questão muito relevante e muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância de você, na medida do possível, né, porque às vezes nem não é tão fácil, mas procurar ter ser uma pessoa mais equilibrada, né? A gente sempre fala o seguinte, e vê muito acontecer, às vezes a gente só para quando o organismo manda aquele recado e você para forçadamente, você não para por vontade. Então é interessante a gente estar atento a uma série de sinais que acontecem no nosso organismo, seja a estafa, seja a fadiga, seja o nervosismo, a ansiedade. Então acho que é muito importante aqui que a gente tenha em mente isso, que a gente, nosso organismo, corpo e mente, ele precisa estar saudável. Então a gente precisa ter um cuidado com a nossa alimentação, precisa praticar uma atividade física, mas também precisa ter um cuidado com a nossa cabeça, né? E esse cuidado passa por você buscar um hobby, buscar uma atividade que você gosta de fazer. Nós aqui malucos aqui caminhamos no fim de semana, né, Thiago? Mandar um abraço pessoal dos caminhantes livres aí, muito legal. E assim, a gente faz essa atividade como uma terapia e como uma atividade também de grupo de socialização, que é muito bacana. Então acho que a gente tem que buscar fazer aquilo que a gente gosta. Eu estava até conversando sexta-feira, Thiago, com o Bruno, aproveitar e mandar um abraço, Bruno da Facilites, né, que é um portal de contabilidade. Nós estamos fazendo uma junção com a Residência Web. Em breve estaremos aí também agora oferecendo a parte contábil para os condomínios da nossa plataforma, né? A previsão é que no início do ano a gente já tenha isso em curso. E eu estava conversando com o senhor, o Bruno da Facilites, que é uma empresa de Brasília, né? Que está crescendo muito no segmento condominial, né? É uma startup e trocando ideia exatamente disso, né? E aí ele falou, cara, minha válvula de escape é jogar vôlei 2 vezes por semana, 5:30 da manhã. Então ele levanta 5:30 da manhã, junto os amigos, vai jogar vôlei lá no condomínio onde ele mora. A gente faz as nossas caminhadas, né? Outro dia também vi uma reportagem bacana de pessoas que trocam, né? Mudas de plantas, de flores e aquela coisa toda. Você fala, cara, mas trocar muda de planta, e achei bacana a reportagem, porque tinha uma senhora que estava indo lá de Braslândia para Planaltina. Imagina a distância, quem conhece aqui a realidade do Distrito Federal, de um extremo a outro, pegar uma muda de bromélia. Mas na realidade a questão não era só a muda, porque ali você encontra, toma um café, toma um chá, bate o papo, funciona até como uma terapia também. Então acho que é importante a gente fazer esse diagnóstico, né? A gente tem que ter a cabeça aberta para que a gente possa, muitas vezes a gente se fecha diante do problema e se isola, né? Então acho que é importante a gente estar atento aos sinais. Tá muito ansioso, tá muito nervoso, tá muito agitado, tá muita corrida, tá muito cansado. Cara, para um tempo, porque é o seguinte, se você não parar por bem, você vai parar por mal. Então a dica que fica é o seguinte: não tenha vergonha de expor seus sentimentos, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de falar com as pessoas, porque muitas vezes você se fecha e assim é que acontece, às vezes, tragédias, suicídios, agressões, e muitas vezes é uma coisa que está reprimida. Então busque ajuda, né? Profissional, busque ajuda e busque buscar uma atividade lúdica, né? Ouvir a música, andar de bicicleta, caminhar, enfim, assistir filmes, alguma coisa você pode fazer, e certamente tem muita opção. E assim, cara, eu acho que a gente como síndico, né? Nós como síndicos temos que ter essa cautela e ter saúde mental mesmo, né? É cuidar de você. E às vezes você quer fazer uma transformação e não dá conta, não dá certo, porque tem coisas que não depende só de você, né? Igual eu falo, condomínio depende mais dos condôminos que do próprio síndico. A gente quer fazer a coisa acontecer, a gente quer que as coisas melhores, temos consciência disso, mas passa muito pelo que os condôminos têm vontade de fazer ou querem fazer, né? Porque eles é a maior massa, né? O maior agente de mudança dentro do condomínio, né? E a gente entender que às vezes não dá, fazer o quê, né? Faz a sua parte, né? Muda o seu mundo, muda o seu local de convivência ali, já tá bom pra caramba, né? E aí a saúde mental passa muito o que o Francisco falou, né? Eu acho que primeiro, a gente tem que ter um hobby. E aí o hobby é, você vê, o cara joga vôlei 5:30 da manhã, não tem nada, tranquilo, a gente faz caminhada de domingo, né? Tem gente que talvez vai jogar bola, tem gente que gosta de, tem um colega meu que anda de kart. Então eu já tive uma época que eu andava de moto, trilha de moto, assim, eu acho que a gente tem que buscar essa válvula de escape, né? De limpar a mente, porque é esse momento que você tá com seus amigos, realmente você tá fazendo higiene mental, tá jogando para fora aquilo que tem que ser jogado para você poder se encher, literalmente isso, né? Esvaziar para encher. Eu acho que é muito importante isso. E aí muita coisa que eu vejo é muito síndico, eu não posso sair final de semana do meu condomínio, eu tenho que fazer, eu não sei o que. Gente, calma aí, você tem uma equipe, é gestão. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter consciência é que ser síndico é gerir equipe, é gerir pessoas, e muitas vezes não é botar aquela mão na massa, é a gente entender que
você não vai resolver aquele problema. Você vai fazer a ponte para a solução daquele problema. Quer ver um exemplo? Portão quebrou, você vai arrumar o portão? Não, você vai fazer a ponte, né? Você deu um problema à noite no condomínio, uma bomba, você vai arrumar a bomba? Não, você vai trazer a pessoa que vai. Então, assim, uma coisa também que é importante para a gente ter uma boa saúde mental é ter uma boa equipe no condomínio. O quanto isso é importante para a nossa saúde mental, sabe por quê? Porque aí você não vai ficar estressado, você sabe que aquela pessoa é de confiança, que eu posso ligar pro Paulo, pro Pedro, pro Tião da bomba, que ele vai lá me atender e vai me socorrer, que eu posso ligar pro fornecedor X do portão que vai me atender, se acontecer o sinistro eu posso ligar pro corretor de seguros que ele vai me orientar. Então passa muito também por essa formação de equipe. Nós sim também tem que ter essa consciência de ter uma boa equipe. E aí passa por um advogado, passa pelo engenheiro, passa por um bom sistema de suporte, passa por uma boa empresa ali que faz a manutenção do seu elevador. Essas empresas que são o nosso time. Então a gente tem que contratar. Aí passa por uma coisa que é muito importante. A gente não pode também se vender por mixaria. Quando eu falo se vender, é você contratar uma empresa, você quer contratar muito aquela empresa, você confia, acredita e deixa de contratar por causa de R$100, por causa de R$150. É isso que vai dar dor de cabeça. E aí a gente também tem que ter uma coisa muito importante para ter saúde mental, tá, gente? Que é posicionamento. É falar para o Conselho Fiscal, Conselho Fiscal, essa aqui vai ser a empresa por esses critérios. Essa semana foi interessante, Francisco, que eu estou renovando o seguro de um dos condomínios que eu sou síndico, né? Aí mamata, né? Sou corretor de seguros. E aí eu decidi por uma seguradora e outra não, diferença de R$100. O Conselho Fiscal foi pra cima de mim. Mas você tá contratando a mais cara que não sei o que. Eu falei, peraí, eu não tô contratando a mais cara. Olha só, as franquias dessa empresa que eu tô contratando são muito mais baratas do que a diferença do valor de R$100. Então não é só a grana, olha só, a gente já está economizando teoricamente no primeiro momento, mas se acontecer o sinistro vai ser mais caro, então não vale a pena. Olha o quanto é importante a gente estar acercado de bons profissionais para a gente manter a saúde mental, porque se você for só pela impressão do dinheiro, você não vai fazer um mau negócio. No caso deles, ele faz um mau negócio. Eu expliquei aqui, essa franquia é tanto, essa franquia é tanto, aqui é tanto. Pior que não vale a pena mesmo. Porque são economias que são economias bobas. Se você demonstrar e explicar, eles vão compreender, todo mundo vai compreender. Porque igual eu falo pra você, Francisco, o condomínio sempre quer pagar ele sempre quer o melhor. E você tem que mostrar por que aquilo é melhor. Aí sim, passa por um processo nosso de validação de tudo aquilo, nossos ideais, e vender aquela ideia para o Conselho Fiscal, para os condôminos. Aí isso é gestão. Mas eu acho que o bacana é isso, que a gente possa compreender o quanto é importante a gente estar saudável na mente. E outra coisa importantíssima que eu acho que conta muito para a gente ter uma boa saúde mental, Francisco, é uma coisa que talvez a gente não faz com tanta frequência, né? Que é o planejamento. Planejar as coisas quer dizer o seguinte, que você vai ficar tranquilo, você não vai ter aquela agonia de tem que fazer rápido, tem que deixar para amanhã. Isso gera um estresse desnecessário. Então vamos começar a organizar a nossa vida, vamos começar a planejar a nossa vida, sabe por quê? Vai ter tranquilidade, cara. Você sabe o que vai acontecer. Se acontecer algo de improviso, né, de que você não está esperando, é fácil de resolver, porque já está dentro do planejamento, é só você adaptar e não fica aquela agonia toda, né, cara? E outra coisa muito importante, amigo síndico, você que está nos ouvindo aí do Brasil todo, aí, olha só, para manter a saúde mental, meu jovem, aprenda a dizer não, cara. Aprenda a dizer não para o condômino. Aprenda a se posicionar para o condômino. Ele está te procurando, meu jovem? Esse horário não atende, eu tenho que estar horário. É urgente, então chama a polícia ou o corpo de bombeiro. Se é urgente, é a polícia. Se é emergência, é SAMU, é o corpo de bombeiro. E a gente temos que entender que estamos a gente não estamos ali 100% para o condômino. Nós temos que entender isso. Nós estamos ali fazendo um serviço de gestão. E também temos que se posicionar para a gente não ser exatamente essa doença mental, cara. Tem muito síndico aí, Francisco, que está doente mentalmente. Por quê? Porque não fala não pro condômino. Porque não fala, condômino, peraí. Esse aqui é o meu lugar, esse aí é o seu lugar. Quer conversar sobre a coisa? Vamos para a administração. Respeite meu lar, respeite minha casa. Tem educação comigo também, porque eu também vou dar educação para você. Então, assim, temos que posicionar. E outra coisa importante, não podemos ter medo de perder o nosso cargo. Porque você está síndico. E aí nada vale um prolabore, nada vale saúde mental. Se você acha que não está valendo a pena, largue, abandone. Não é verdade, Francisco? Exato, Tiago. Eu acho que você colocou umas coisas aí que eu queria
né, reforçar também essa questão de, primeira coisa, seja você, não seja aquilo que as pessoas querem que você seja, porque se a gente não é autêntico, Tiago, uma hora a máscara sai. Você não está numa peça de teatro, fazendo um filme, uma novela, que você está ali representando um papel. Você até está exercendo um papel de síndico, mas esse papel requer conhecimento, requer compromisso, requer responsabilidade, mas requer também verdade. Então a gente precisa, de fato, deixar as coisas claras. Então conheça os regulamentos do condomínio, use bons parceiros, né, sistemas como é o caso, por exemplo, do Residência Web, que te dão uma facilidade de gestão, mas ao mesmo tempo, seja você, porque se a gente ficar realmente simplesmente para cada condômino me adaptando ou recebendo, a gente não dá conta. Então essa questão de você dizer o não, eu acho que eu, por exemplo, durante muito tempo tive essa dificuldade, e não era a vergonha nem medo de dizer não, é porque a gente acaba querendo ajudar, agradar as pessoas, só que a gente não dá conta. Então a gente precisa, e uma coisa eu aprendi o seguinte, Thiago, assim, tem hora que você tem que falar para as pessoas o seguinte: vá cuidar da sua vida. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você chegar para o condomínio e falar assim, vá para aquele lugar, não. É você interiorizar essa frase na sua mente, que é o seguinte: o teu problema é o teu problema, o meu problema é o meu problema, o problema do condomínio é o nosso problema. E aí, com base nisso, você se organiza, né? Estabeleça um horário para atendimento, né? Posicione desde que você entre no condomínio, gente, eu atendo de tal dia, de tal hora, mediante agendamento, enfim, mas não deixe as coisas claras, porque senão você vai se tornar um escravo e não um gestor. E aí você, com certeza, esse tempo que você vai dar em excesso para o condomínio, que não vai ser um tempo de qualidade, porque você vai estar aborrecido, vai estar chateado, vai estar cansado, vai estar exausto, você vai tirar da sua família, você vai tirar do seu lazer, você vai tirar de outro condomínio quando você eventualmente atende, no caso dos síndicos profissionais, e isso vai ficar uma bola de neve. Daqui a pouco você vai pirar. Então acho que é importante, na realidade, a gente ter esse discernimento, que o não educa muito mais do que o sim. Cara, gostei dessa, o não educa muito mais que o sim. E é verdade, né? Porque assim, você mostra pra pessoa a realidade dela. E outra coisa importante, que eu sempre tô conversando em 24 horas com o mundo condominial, né? É essa questão, o síndico é aquele anseio, cara, eu queria fazer tal coisa, eu queria mudar tal coisa, eu queria tal coisa. Gente, não dá para fazer, porque às vezes não depende de você. Não é o que a maioria quer, né? Quando eu falo talvez de democratização do condomínio, é isso. A gente entender que não é o que eu quero, Thiago, como gestor. É muitas vezes o que a massa quer. Talvez eu quero um parquinho, eles acham melhor o quadro de esporte. Né? Às vezes eu quero abrir a piscina, eles acham que é melhor abrir o salão gourmet. Então assim, aí que cabe a gente ter essa tranquilidade de gestão. E beleza, você quer isso? Vamos viabilizar, tá aqui. Você entendeu? E outra coisa importante, quanto é importante a gente fazer a nossa parte. Porque se no final não der certo, mas você fez sua parte. Aí no sentido que eu falo não dá certo, porque às vezes você quer começar um movimento, né? Sei lá, vamos fazer aqui uma campanha para unir os moradores. Às vezes não rolou, não tem problema. Você fez a sua parte. Né? Você foi honesto com você, você foi honesto com o condomínio, beleza, tudo bem, vida que segue. Por isso que eu acho que é tão importante a gente focar em nós mesmos como seres humanos, né? Às vezes aquela massa, eu quero mudar o mundo, cara, besteira, velho, besteira. Quer o conselho? Muda você mesmo, porque as pessoas vão sentir esse reflexo e vão começar a mudar. E outra coisa importante que a gente tem que entender é que às vezes quando você vai mudar uma cultura, um comportamento, não é de uma hora para outra, né? Dia após dia, informativo atrás de informativo, que as coisas vão mudando. E aí entender que é um processo mesmo. E aí se passa por essa questão do condomínio, né? E assim, algo que acho que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que talvez não é síndico, é do Conselho Fiscal, chegou por acaso aqui, né, nesse bate-papo, que você que mora em um condomínio, que é um condômino, cara, você é grande, mais grande nesse condomínio, nessa questão de responsabilidade. As coisas passam porque passam por você, as decisões passam por você e a mudança passa por você, tá? É igual a gente falou aqui, o síndico é apenas o gestor que está comandando esse barco. Mas se todo mundo não remar pelo caminho certo, ele vai ficar só girando em círculos, né? Exato, Thiago. Eu quero até aproveitar esse gancho, Thiago, do que a gente está falando, fazer um convite aí para todos os síndicos aqui do Distrito Federal, né? Hoje a gente está começando, né, mais um programa bacana, às 19 horas lá em Águas Claras. 19h30. Né, 19h30 lá na Blocks, Cowork, ali no Metropolitan, né? Cosmopolitan, melhor dizendo.
e é um evento realizado pela Porter Group, pela Residência Web, né, e pelo programa Inteligência Condominial em parceria com o Cowork Blocks. E esse evento chamado Arena Condominial, na realidade, é um evento com vagas limitadas, né, porque em função até da pandemia, é um evento presencial, mas que tem uma característica muito interessante, e é um trabalho feito aqui pelo Thiago, por mim, pelo pessoal da Porta, o Ramiro, a Josi, no intuito de promover exatamente isso, Thiago. É um encontro, vai ser um bate-papo de síndico, quando a gente vai procurar ali sempre tratar um assunto interessante. Hoje tem um tema legal a ser ministrado pelo Dr. Leandro Menegais, uma referência aqui no direito condominial no Distrito Federal. Mas o objetivo principal desse evento, na realidade, é até a gente conectar as pessoas, né? Trocar experiências, ajudar a aprender um com o outro e fazer uma coisa mais leve, mais suada, né? Eu acho que é importante, assim, que a gente também aproveitar esse espaço. Muitas vezes a gente fica muito fechado dentro daquele nosso problema e às vezes a solução está do lado. Então, amigo síndico, se você é interessado no assunto também, né? Depois entre em contato conosco aqui pelas redes sociais, com o programa Inteligência Condominial, com o pessoal da Porta, comigo da Residência Web, e a gente divulga o link para você se inscrever, tá? Tem que se inscrever por conta do controle de acesso em função da pandemia. Mas a ideia é essa, na realidade é que nós estamos fazendo a nossa parte, né, isso, Thiago? É fazer com que as pessoas se interajam, participem, que um ajude o outro, que a gente aprenda um com o outro, né? E dali, de repente, você pode ter um parceiro de futebol, um parceiro de caminhada, né? E aí você vai vendo. O mais importante mesmo é você não se fechar no problema. Você não é super-homem, você não é super-mulher. A gente tem que ter a coragem de reconhecer as nossas limitações e pedir ajuda, levanta a mão, né? Que certamente alguém vai estar ali para segurar na tua mão. E é muito bacana, né, Francisco, que é uma coisa que eu me bateu a tecla há muito tempo, né? Igual quando eu faço o meu quadro lá, que é o de síndico para síndico, fala com os síndicos do Brasil todo. Te convido aí, quem tá nos ouvindo depois, ir na playlist no YouTube lá, ou no Instagram, você vai achar de síndico para síndico. É criar a nossa tribo, né? Tá na hora de criar a nossa tribo. E que quando você cria a sua tribo, é isso, é ajuda na saúde mental, de ir lá, de conversar, de trocar as suas dores ali e principalmente aprender uns com os outros, né? Como o Francisco fala, eu falo muito sempre, às vezes a solução do seu problema está no condomínio do lado, porque ele tem uma experiência, ele tem uma vivência, e por que não podemos aprender um com os outros, né? Por que não podemos olhar e entender que somos seres humanos, que temos nossas dores ali, mas que tem pessoas também que querem nos ajudar, pessoas que querem estender a mão. Eu acho que muita coisa no mundo condominial, Francisco, eu percebo que é muito para o síndico, e pouquíssimas coisas é com o síndico. Esse cara que é o agente de mudança, esse cara que faz a diferença, esse cara que é um excelente ser humano. E principalmente, eu tiro o chapéu para todo síndico. Por quê? Porque é o ato de fazer, cara. Tem que ter coragem para fazer. Tem que ter coragem, porque quando você se expõe, é a crítica de fazer bem feito ou fazer mal feito, é você expor suas limitações, dou conta, não dou conta, de ir atrás, né, de você se transformar em outro ser humano. Eu acho que o bacana é isso. E aí passa muito a saúde mental. A saúde mental é muito isso que a gente falou aqui, é você cuidar de você, cara, porque você é o elemento mais importante na sua vida, literalmente. Não adianta estar todo mundo bem do seu redor se você não tá bem. Engraçado, ontem eu comentei sobre isso, né? Mandar um abraço aqui, um beijo no coração para todos os integrantes do Caminhante Livres, né? Que é um grupo muito bacana aqui em Brasília, que faz caminhadas. E aí a gente parou na cachoeira para tomar um banho, e eu conversando com a colega minha lá. Você vê como é que é legal a interação. Nunca tinha visto ela, mora em Samambaia, a gente trocando ideia. Aquele momento de pausa ali, tomou uma de cachoeira, de refletir, e a gente conversando sobre isso. Falei assim, ó, o quanto é importante você estar bem com você mesmo. Porque é o seguinte, a gente fez uma trilha, estava num lugar maravilhoso, uma cachoeira maravilhosa. Se eu não estivesse bem, não ia adiantar nada. Então muitas vezes não é o local, é você mesmo, porque você pode estar no meio do barulho, no meio da confusão, mas se você está bem, beleza, você pode estar no maior paraíso do mundo. Se você não está bem, não vai servir de nada. O quanto é importante a gente cuidar da gente, para aí sim a gente poder aproveitar o que está ao nosso redor, né, Francisco? Exato, Thiago. Você lembra, não nessa caminhada de domingo, essa eu não pude ir, mas alguns dias atrás nós fizemos até uma caminhada junta, que tinha alguma subidinha, você lembra, né? Uma curva, depois uma subida. E nós chegamos num dado momento na subida lá no Mirante lá, e aí quando a gente parou lá para o pessoal tirar umas fotos e tal, vinha a galera de bike, eu não lembro, não sei se você lembra disso. E aí tinha lá o pessoal, uma subida bem íngreme, lá o pessoal de bike morrendo, e lá já havia um último camarada lá, e o que nós fizemos? Começamos a bater palma, vai, sobe, e aquele incentivo, olha, a gente não conhecia aquela pessoa, o cara era o último da fila, morrendo para conseguir subir, os amigos já tinham subindo e ele não ia dar conta, e a gente vai, e o cara subiu e depois veio agradecer a gente. E a gente ficou feliz por ele, porque
porque naquele momento a gente foi a energia, né, e a provocação que ele precisava para ele poder dar aquele algo mais, e ele ficou muito feliz porque conseguiu atingir aquela meta. Então, essa participação de grupo, ela dá pra gente um sentimento muito interessante, que é o de pertencimento, né, que é o de você poder estar com pessoas conversando outros assuntos e às vezes mudar um pouco o teu foco. Você veja que no Caminhantes Livres lá, né, a gente não fala de trabalho, e ali nós temos pessoas de todos os níveis, né, de parlamentares, de dirigentes, de advogados, de contadores, de empresários, de estudantes, de dona de casa, de pessoas aposentadas, ou seja, cabe todo mundo. E o legal é que você vai se aproximando e no grupo ninguém fica para trás, né? Uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é um conceito também que a gente tem, é o seguinte: a gente começa junto e a gente termina junto, ninguém fica para trás. Não importa se eu tenho um ritmo maior ou menor, você vai ter sempre alguém na frente para te guiar e você vai ter sempre alguém no fundo, né, para te acompanhar, se necessário for, acionar algum tipo de serviço, pedir ajuda. E felizmente a gente nunca deixou ninguém para trás, né, com todas as dificuldades, seja a trilha fácil, seja a trilha difícil, seja um grupo com 10 pessoas, seja às vezes o grupo com 70 pessoas caminhando. Então, isso é muito importante, né, a gente se aliar a pessoas com propósitos bons, pessoas com propósito comum, né. Gente, a gente tá vivendo num mundo que muitas vezes as notícias que são propagadas são notícias ruins, é o que dá mídia, é a corrupção, é a briga, é a violência, isso, mas tem muita gente boa. A maioria das pessoas é gente boa. O que está faltando é a gente, né, sair um pouco da nossa caixa, vamos dizer assim, ou parar de olhar um pouco pro nosso umbigo e olhar pro lado, olhar para cima, olhar para baixo, esticar a mão, dar a mão quando as pessoas também precisarem. Então depende muito de uma palavrinha chamada atitude. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, mas você tem que dar um passo. O Tiago fala aqui com frequência, né? Quem caminha alcança, quem corre cansa. Dá o primeiro passo, né, em direção que certamente, né, a mudança vai acontecer. Não, e é muito bacana isso, né? E aí cai muito para o que a gente tá falando aqui, né, da saúde mental, tem tudo a ver. A gente se conectar com as pessoas que estão dispostas a fazer o bem, né? É igual eu falo muito da caminhada, até brinquei, eu falo, o cara que vai a primeira vez, vai sempre. Porque é a energia de estar com outras pessoas, é a troca de conhecimento, é simplesmente você ser, acabou. A gente quer saber se é político, se não é, se você é formado, se você não é, se você foi de Uber, se foi de ônibus. Não, vamos caminhar. Eu acho que tá na hora do síndico ter esse olhar, cara, vamos só simplesmente ser. Igual a nossa ideia lá, é o que é conectar o síndico, que a gente possa aprender um com os outros, porque tá na hora de a gente olhar um para o outro como seres humanos. Por que não ajudar aquele colega meu? E vice-versa, saber que eu também posso aprender com ele, né? Ter esse ato de humildade. Por que não fazer igual o cara da bike? Vai dar certo, vamos se unir. Por que não pode unir 5 síndicos para mudar um condomínio, ajudar um colega? E entender, cara, que grana passa. Eu tô aqui no condomínio, amanhã eu não tô, posso pegar o melhor e vice-versa, entendeu? Então, assim, a gente compreender que são ciclos da vida, você entendeu? E a gente possamos nos se unir nesse sentido, de melhorar o mundo condominial, de elevar o nível do mundo condominial e principalmente que a gente possa, sim, aprender um com o outro, que a gente possa fazer o cara da bike. Vamos, vai dar certo, vai. E já deu certo, entendeu, pessoal? Então é isso aí, ó. Ficou esse insight primeiro, que é muito bacana aqui. Saúde mental, você vai cuida dela, porque você é o cara mais importante da sua vida, tá? Nem mais ninguém, você mesmo. Você que faz a mudança, você que se ama, você que se valoriza, você que vai falar que é ruim ou bom, mas passa por você, cara. Então cuide, síndico, cuide da sua saúde mental, que é algo importantíssimo pra sua vida. E é isso aí, vamos agora para uma coisa muito bacana, eu também gosto muito aqui, que é o Plantão Tira Dúvida, né? Eu tô venho trazendo todo o programa aqui na rádio, esse Plantão Tira Dúvida, porque é a prática, né? E muitas vezes precisa o quê? A gente não quer teoria, a gente quer a solução do problema, é bem simples, né? Então vamos lá, ó. A primeira pergunta do dia é do meu amigo Estevão Júnior, e ele é lá de Santa Catarina. Quero mandar um abraço para o pessoal de Santa Catarina lá também, todos os síndicos lá, o pessoal que faz um trabalho bacana. Temos o síndico de valor, temos a síndica, tem uma menina também que faz um trabalho bacana, agora não me fugiu aqui, e mandar um abraço para todos os síndicos aí de Santa Catarina. Ó, o questionamento é o seguinte: quem pode ter acesso à visualização das câmeras de segurança? Fala o seguinte: tem morador que está pleiteando ter acesso à visualização das câmeras de segurança. Atualmente, só o síndico, subsíndico e os membros do conselho fiscal possuem o certo acesso. O síndico tem... Aí pergunta o síndico: ou só o síndico tem que ter esse privilégio?
o meu amigo Francisco. Eu acho que quem está perguntando se, além dessas pessoas, ele como condomínio pode ter acesso a essas câmeras. Tiago, isso é uma situação bastante delicada e a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Via de regra, né, ali você tem as imagens que obviamente são usadas para a segurança do condomínio, mas também tem a questão da privacidade das pessoas, né? Então você tem hoje uma lei geral de proteção de dados, independentemente, né? E a imagem também é um dado, né? Então é muito importante que a gente tenha cuidado com isso. Via de regra, normalmente o síndico, né, os responsáveis pelo condomínio, eles de fato detêm aquelas gravações. Normalmente elas ficam armazenadas por um determinado período de tempo, alguns tempo indeterminado, mas a maioria dos condomínios por um determinado tempo. Então, 30 dias, porque o HD isso, é uma coisa cara aí. Ocupa muito espaço, né, nas memórias dos computadores, no disco rígido. Então, assim, o ideal na realidade é o seguinte: se você tem interesse em ter acesso a uma imagem específica, e sobretudo se essa imagem diz respeito a você, por exemplo, seu carro amanheceu arranhado e você quer saber se eventualmente alguém arranhou no seu carro, foi no estacionamento do próprio condomínio ou foi fora, você pode solicitar. O ideal na realidade é que o condomínio faça a varredura dessa imagem e que, se ele tiver que disponibilizar para você, disponibilize apenas aquele pedaço que você participou do processo. E outra coisa, se tiver envolvido outra pessoa, ele também tem que comunicar a outra pessoa, porque você não pode expor ninguém, de repente você gera uma confusão desnecessária. Então é um assunto muito delicado, que eu acho que o que manda muito chama-se bom senso. Eu já precisei acessar a imagem de condomínio para situações, né, desagradáveis, como até de assalto mesmo. E assim, normalmente o que a gente faz com todo cuidado para não expor ninguém, porque muitas vezes você prejulga as pessoas ou você vê determinadas imagens. E o sistema de segurança, o nome já fala, é um sistema de segurança, não é um sistema de fofoca, não é um sistema para gerar confusão, é um sistema para deixar registrado coisas que são importantes para o condomínio. Então muitas vezes não é para você ficar bisbilhotando a vida das pessoas, né? Então acho que é muito importante isso, e o correto é isso mesmo. Os gestores têm acesso, o ideal inclusive é que fique num local onde, tirando aquelas pessoas que trabalham com o sistema, ninguém mais tem acesso, porque senão passa a virar um Big Brother, né? Começa a acessar a vida das pessoas também. Então tem que tomar muito cuidado com isso, Thiago. O bacana, Francisco, agora o Francisco é gente boa. Eu já sou um cara radical nessa questão, né? Experiência própria. Primeiro, eu acho que só o síndico tem acesso a isso aí, porque, como você falou, é a imagem das pessoas, né? Você pode expor ela ali, que pode gerar um processo contra o condomínio. As pessoas não entendem. Quando, por exemplo, agora me procura, Thiago, quero imagem X. Eu falei, tá, tem algum mandato, tem alguma ocorrência, tem algum fato que me obriga a passar isso? Por quê, pessoal? É a imagem da pessoa. Você imagina o cara pegar aquela imagem e jogar nas redes sociais. Olha o estrago que vai fazer, cara. E aí o condomínio vai ser processado por isso, porque a ideia do sistema de segurança é segurança externa e interna. Por exemplo, o Francisco falou uma situação bacana, arranhou o carro. Se o carro tá ali, ele é de responsabilidade de quem? Do condomínio. Se a gente não conseguir identificar aquela pessoa, se for na justiça, o condomínio vai ter que ressarcir aquele cara. Você entendeu? Então, assim, é uma forma também de investimento para o condomínio nesse sentido, de entender que está causando ali o dano e aquela pessoa possa pagar, porque não é justo, imagina, todos os moradores pagar pelo risco. Então vamos punir quem tem de punir, quem cometeu a falha, né? E a parte de segurança de quê? Das pessoas externas para a parte interna, né? E aí, pessoal, é uma coisa interessante, tá? Eu tenho alguns condomínios que eu já, quando eu trabalhava administrador de condomínio, que eu até orientava, devido ao ambiente ser um ambiente perigoso e tal, de ceder só das entradas do condomínio, da porta ali. Não tem problema. Faça uma assembleia e fala, ó, a porta principal, porque às vezes o morador estava próximo do condomínio e queria saber como é que estava a frente ali, entendeu? Então, assim, eu também não vejo não poder aquela informação, porque ela é uma informação que simplesmente é entrada e saída, e você saber quem está próximo do condomínio, às vezes um cara suspeito, pode dar uma volta a mais, beleza, aí você faz o quê? Faz uma assembleia, bota-se a assembleia e libera só aquele lugar. Tem como? Tem. Você pode pedir para a empresa só liberar a câmera X. Você entendeu? Eu acho que é bacana, porque a ideia é isso, é que possa gerar segurança para o condomínio e para os condôminos. E uma coisa bem clara, vou deixar bem claro aqui para você que está nos ouvindo, às vezes você é condômino, fica chateado, igual o nosso amigo aqui. Às vezes ele quer ver a câmera, mas não pode. Eu falei, cara, por quê? Simplesmente eu falo muito pessoal sobre isso. Pessoal, eu não posso ceder porque é a imagem de alguém. Alguém pode expor isso na internet. Você gostaria que você fosse expor isso na internet? E outra coisa importante também, tá, pessoal? Se você for mostrar, não pode gravar, é só mostrar. Às vezes o cara tá com uma dúvida, é só olhar. Por quê? Imagem, você não pode divulgar a imagem de ninguém. Passa muito por isso. Então, assim, se você tá precisando dessa imagem, faça do jeito certo.
faça a ocorrência, faça a solicitação, porque aí não tem como o síndico negar e também o condomínio vai estar respaldado. Faltar aqui a imagem X que você me ensinou. Eu fiz de acordo com como foi solicitado, né, Francisco? Exato, Thiago. Quando eu falo, por exemplo, que o síndico ele tem um acesso, né, e que o condomínio pode solicitar, não é? Eu concordo exatamente contigo. O que eu quis dizer foi, na realidade, é o seguinte: aqui, primeiro ele notifica o síndico, né? E o síndico vai lá e checa. Se de fato constatar a ocorrência, aí ele fala, olha, beleza, agora você faça o caminho adequado, que é, se for, por exemplo, o caso de um arranhão, faça um requerimento, se for uma questão, faça uma ocorrência policial, porque na realidade não é simplesmente chegar e como se você fosse assistir um vídeo, né, qualquer, porque a gente vê inclusive isso, e hoje o que acontece de processos judiciais é muito grande por conta disso. Então é assim, acontecer alguma coisa, peça ao síndico, o síndico vai lá, volta as imagens se ele tiver, e uma coisa que é importante também, Thiago, é deixar claro para os condôminos. Certa vez aconteceu uma situação comigo, num condomínio empresarial, houve uma ocupação e nessa ocupação furtaram algumas coisas. E aí e dentro desse condomínio lá empresarial tinham órgãos públicos e em alguns andares. E dentro desses andares que são órgão público, quando acontece, é um órgão público federal, acontece esse tipo de coisa, se aciona a Polícia Federal. E assim foi feito, à época acionou-se a Polícia Federal, se abriu o inquérito e tal, e 2 anos depois pediram as imagens. O condomínio não tinha. 2 anos, entendeu? Então, assim, depois lá, nesse caso, como é um empreendimento empresarial, hoje se tem as imagens, todas as imagens são preservadas, mas na época não tinha. Então é importante também deixar claro para os condôminos o tempo que você tem essas imagens gravadas, porque muitas vezes a pessoa vai achar que você está se recusando a fornecer uma imagem que você não tem mais. Então é importante também ter, na sua resposta, uma resposta precisa. Olha, o condomínio tem um sistema de gravação que comporta X de espaço, com isso a gente consegue armazenar as imagens por tantos dias e assim por diante. Porque muitas vezes a pessoa, cara, eu percebi agora, mas eu já tem mais de um mês, provavelmente essa imagem já não vai estar mais. Porque o objetivo da imagem é garantir aquela segurança no dia a dia, não é ficar registrado a vida toda do condomínio, né? Então não é uma TV que você vai fazendo filmes e séries e guarda. Costuma, né, Francisco, pelo menos a média, pelo menos aqui em Brasília, que eu já percebi conversando com 30 dias. 30 dias. 30 dias. Se acontecer algum fato, o cara viajar, alguma coisa nesse sentido, né? Porque você falou, não tem por que ficar guardando imagem eternamente, né? Isso, exatamente. E fora o custo disso, né? É um custo muito alto, né? Então, assim, é importante isso. Nesse exemplo que eu dei, Thiago, desse empreendimento empresarial, o que se aconteceu? A partir daquela situação, como o empreendedor, o dono é um empreendimento de uma construtora, já que o órgão público ocupa há muitos anos o prédio, com vários andares locados, eles acharam por bem de fazer investimento, mas foi levado para a Assembleia, isso gerou uma taxa e o condomínio comprou lá um equipamento, né? Terceirizou, colocou na nuvem, e também tem o equipamento de backup, foi feito o investimento para receber essa gravação, e essa gravação também passou por um processo de modernização de programa que compacta ela. Então, mas hoje você tem, isso já aconteceu, já tem pouco mais de um ano, mas hoje a imagem não se apaga mais, é salvado tudo, salvo na nuvem, né? Tudo na nuvem, mas é assim, feito do modo correto, né? Mas usual há 30 dias mesmo. É isso aí, então beleza, espero que o meu amigo Estevão Júnior aí tenha sanado a dúvida dele e outros ouvintes também que tem o mesmo anseio. Vamos pro próximo aqui que é bem interessante. Nosso amigo Ricardo, lá de Goiânia, mandar um abraço pro pessoal de Goiânia, especial pra minha irmã que mora lá, pessoal muito bacana, a amiga Ana também, que eu tive no Santuário Nova Era, passando por uma vivência aí de 3 dias e conheci ela, muito bacana. Maria, um abraço, um beijo no coração, tá? O pessoal de Goiânia, todos os síndicos, e principalmente pro nosso amigo Ricardo, que mandou o questionamento. Ele pergunta assim, garagem paga a conta de água e esgoto? Vamos ver, né? A dúvida dele. A nossa conta de água e esgoto é coletiva, ou seja, todos dividem o mesmo custo. Não há leitura individual e não podemos separar o que é de uso comum, que o condomínio usa para lavar, regar, funcionários utilizam, de uso individual. Porém, vagas de garagem avulsas, sem unidades, não estão sendo contadas na divisão dessas contas, sendo que a convenção fala que as despesas ordinárias devem ser rateadas pela fração ideal, mas como não dá para separar o uso comum e individual de cada, sendo uma despesa ordinária, afinal, não podemos deixar de pagar, senão é cortada a água de todos. Estou certo?
Na realidade, Thiago, pelo que está escrito aqui, a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, o seguinte: se a convenção fala que a cobrança da taxa condominial é pela fração ideal, é muito simples. As vagas autônomas, elas pertencem a determinada unidade, né? A determinada pessoa que tem uma unidade. Então, é muito simples essa conta, não sei por que não pode fazer. Você pode até ter o rateio de partes iguais, mas se está acontecendo isso e o condomínio estabelece na sua convenção que a fração ideal, já está errado por aí. Todas as despesas deveriam ser pagas com base no previsto na convenção, que é a fração ideal. No caso específico da vaga de garagem, normalmente você não tem uma torneira em cada vaga. Você às vezes tem uma torneira ali para limpar a garagem como um todo, né? Para lavar a garagem eventualmente, para recolher uma água para poder fazer serviço de limpeza e tal. Mas via de regra, então, se de fato a convenção está dizendo que é a fração ideal, não é o rateio da água que está errado, não, é o rateio geral, precisa ser ajustado isso. Nesse caso concreto, ainda que seja feito o rateio por unidades, que é o que ele diz aqui no texto, e a convenção fala a fração ideal segundo ele, o que se pode fazer também é fazer uma proporção, né? Então, se você pegar, por exemplo, a metragem da minha unidade, que é voltar para a fração ideal, e pegar a metragem da vaga... Só um adendo aí, que a gente tem que lembrar que a vaga de garagem faz parte dessa unidade. Sim, né? Exatamente. Quando você adquire uma unidade, até bom a gente esclarecer isso, Thiago, a unidade, ela tem duas metragens, vamos dizer assim, a metragem privativa e a metragem de uso comum. Isso. A metragem privativa, basicamente, é dentro da sua própria unidade, mais a sua vaga de garagem, seja ela atrelada à própria unidade. Tem alguns empreendimentos que você já compra o imóvel com uma garagem, e tem aqueles empreendimentos que tem garagens avulsas ou garagens autônomas, que você pode ir lá e comprar uma vaga e também acrescentar a sua unidade. A diferença de uma vaga autônoma para uma vaga, digamos, ligada à unidade, é que quando você compra um apartamento com a vaga junta, na própria escritura já vem essa informação. E se você compra uma vaga autônoma, você tem uma outra escritura, é como se fosse um outro imóvel, mas pertence a você, então você precisa pagar também a taxa condominial. Então fica a dica aí para o nosso ouvinte, né, para o Ricardo, que ele faça formalmente a administração comunicado solicitando para seguir a regra do condomínio, que é fazer a cobrança pela fração ideal, né? Que aí o problema vai ser resolvido com tranquilidade. E assim, é importante a gente falar isso, pessoal, porque, cara, a vaga de garagem faz parte do condomínio. Certo? Tem o dono, se tem o dono, tem que pagar. Eu falo porque um dos condomínios que eu sou síndico, a construtora tem 2 vagas de garagem, até hoje eles pagam a taxa condominial, que é a taxa ordinária, como a gente falou, que é o rateio das despesas. E essas vagas de garagem participam do rateio dessas despesas proporcionalmente ao tamanho delas, a fração ideal, certo? Isso é importante, entendeu? E a gente, como síndico, tem que fazer valer, porque se eu não cobrar, eu vou estar punindo outra galera. Por exemplo, de vez de dividir para 10, eu estou dividindo para 8 e pesa, e o que é certo, a gente tem que entender isso, compreender isso. E aí vem uma coisa muito bacana que está sendo falado, né? Tem até uma lei, projeto de lei, se não me engano, entre em vigor esse ano, que é a individualização dos hidrômetros. Cara, tudo que você individualiza no condomínio, você vai gerar uma justiça, é mais justo, o cara vai pagar pelo que consome. Não é verdade, Francisco? Eu acho que é muito bacana a gente começar a pensar, nós síndicos, e esse tipo de solução. Nesse caso, eu acho que a individualização dos hidrômetros, e muitas vezes no sentido nem de você botar hidrômetros novos, mas você criar um sistema, tem sistemas que você pode fazer essa leitura e mandar para o morador. Eu acho que é uma questão de justiça, cara. Na realidade, isso aí, Thiago, é o seguinte: muitas vezes a gente, durante muito tempo, né, essa discussão é muito antiga de individualização, mas o ideal é que despesas que você consegue mensurar, se possível, cada condomínio paga separado, e a gente estende isso. O que é mais comum sempre é a energia, cada um paga a sua própria energia, mas além especificamente da energia, alguns condomínios você também tem um consumo de gás, que é uma fatura muito alta para o condomínio, né? E quando você não individualiza, uma família que tem 2 pessoas paga, se for por rateio, né, igual, paga muitas vezes o que uma família de 5, 6 pessoas paga também, o que não é justo. Então, se você puder individualizar, faça, que é a melhor coisa. E a individualização, ela tem uma característica interessante: muitas vezes acha que você só tem que individualizar com a sua companhia de água. Aqui no caso nosso aqui do Distrito Federal, a CAESB, isso não é verdade, tá? Você pode ter individualização e fazer a medição pelo próprio condomínio, contratar uma empresa especializada que faz em próprio loco, e aí com base nisso você recebe a conta de luz, calcula o que cada unidade paga. Isso é educativo, evita desperdício de água, faz com que eu pague efetivamente aquilo que eu consumi e que o outro faça a mesma coisa, né? Você pode fazer essa leitura por telemetria, ou seja, tem vários recursos que podem ser feitos, né? E às vezes tem os condomínios novos, todos eles já vêm preparados para a individualização de água, a legislação já existe isso há algum tempo, mas se o seu condomínio não é assim, contrate uma empresa de engenharia, faça essa avaliação, faça as contas, porque muitas vezes
você vai resolver um grande problema. E sobretudo, Tiago, porque se você tirar, normalmente o condomínio tem de 3 a 4 despesas que são as maiores despesas deles, que é água, energia, aqueles que possuem gás canalizado, gás também, e que estão, às vezes, entram no próprio rateio, e muitas vezes também a mão de obra. Então, se você consegue individualizar, recentemente estive conversando com um síndico lá da Ceilândia, Roque, e ele está fazendo por esse processo. Nós fizemos uma assembleia virtual lá, e uma das pautas da assembleia virtual era a individualização da água. Lá eles já tinham os hidrômetros prontos, mas não estavam interligados com a CAESB, né? Contrataram uma empresa especializada para fazer a medição, e usando lá o sistema, eles publicam todo mês a leitura. Se o condomínio quiser, ele vai estar lá um calendário que a empresa vem fazer a leitura no dia tal, assim como a CAESB faz, a companhia de água. Então faz a leitura e disponibiliza para todos os condomínios. Se você quiser conferir, você vai lá, olha seu hidrômetro, está tudo certo, e paga, e o rateio é feito pelo condomínio. Isso foi a forma encontrada para que faça uma cobrança justa, né? Então, assim, isso é muito importante, né? E é uma coisa que é legal nesse caso, Tiago, é porque eles fizeram uma estimativa orçamentária, e só que tudo subiu, inclusive a água, né? A tarifa da água subiu. Então, com isso, você tem um boleto de condomínio que tem as taxas de comum, mas o rateio da água é flutuante. Então, esse mês eu pago 10 metros cúbicos, no outro mês eu pago 15 metros cúbicos. Então, isso também foi legal, foi aprovado em assembleia. As pessoas não gostaram muito, mas a verdade é que a justiça, ela prevalece, né? Não, e é a melhor coisa, né? Então, eu espero que o nosso amigo Ricardo aí tenha sanado sua dúvida, e um abraço novamente para toda a galera do Goiás. Vamos agora para a última pergunta, que é do Matheus Maia, de São Paulo. Mandar um abraço para todos os síndicos de São Paulo aí, nossa amiga Vanessa Muniz, que é uma referência em São Paulo. Ele fala o seguinte, reajuste condominial. O síndico pode, em assembleia virtual, sem participação direta dos condôminos, colocar em votação reajuste do condomínio, onde as unidades, opções são reajuste X ou reajuste Y, ou seja, sem a opção de votar contra e tentar discutir outra propostas, né, que possam impactar no valor final. O modelo de assembleia que está sendo utilizado é a apresentação de vídeos com a votação no final de cada item. Aí eu acho que ele está perguntando se pode já haver, né, e se pode usar a votação virtual para isso, meu amigo Francisco da Residência Web. Tiago, a gente aqui também na Residência Web, a gente desenvolveu no ano passado, né, um sistema chamado Voto na Web, exatamente com a finalidade de permitir uma maior participação dos condôminos, né, nas assembleias, sobretudo nesse momento de pandemia, e tem sido muito utilizado e as pessoas têm elogiado muito. É claro que a gente está vivendo um momento de transição, então as pessoas sentem falta do contato, sentem falta de estar de perto das pessoas, mas também a gente tem visto e ouvido, né, informações e relatos de muito mais ganho do que, digamos, dificuldades ou lamentações. A gente tem pessoas que estão viajando em outro estado e estão participando da assembleia. Outro dia nós fizemos uma assembleia que o secretário estava no Rio Grande do Sul. Olha que maravilha. Então assim, se candidatou na hora e foi eleito para ser o secretário da assembleia, o presidente de outro estado, e assim vai. Então, assim, a primeira coisa que é importante deixar claro é o seguinte: veja o que diz o seu edital. Não há ilegalidade alguma de você fazer uma assembleia virtual, né? A própria lei excepcionalizou isso em função desse período de pandemia, mas a gente já sabe que muitos condomínios que têm feito assembleia virtual já estão migrando para este modelo. Como migrando? Se a convenção não prevê, a convenção ela não prevê toda e qualquer hipótese, mas a convenção também não veda a realização, não existe nenhuma convenção que veda a realização de assembleia virtual. O que os condomínios estão fazendo, inclusive, é fazer uma assembleia específica para adotar isso como um modelo permanente, né, de realização de assembleia, seja ela presencial, seja ela virtual ou seja ela híbrida. Muitos condomínios também estão fazendo assembleias híbridas. E aí o que é mais importante destacar nesse momento é o seguinte: leia o seu edital. O edital, ele está claro, ele diz qual é a forma de votação, ele diz que você pode escolher a proposta A ou a proposta B. Aqui ele fala que eu só tenho duas opções: eu concordo com isso ou eu concordo com aquilo, não tem o que seria a abstenção, né? Mas veja bem, na hora da apresentação desse tema, faça o questionamento ao síndico. Ele fala que aí foram colocados vídeos, então provavelmente o que deve ter acontecido é que publicaram vídeos divulgados para os condôminos durante um determinado tempo e certamente abriria um espaço para eles poderem fazer os questionamentos. Então, será que no seu edital não está dizendo isso, que o condomínio ia passar as informações e qualquer dúvida, qualquer sugestão você poderia encaminhar até tal dia e receber essa resposta? Porque eu estou entendendo o seguinte: se de fato o condomínio simplesmente publicou vídeos e colocou as propostas e não esclareceu, não estava na dúvida, não é uma gestão muito participativa. Acho que é interessante rever isso, mas não há ilegalidade de usar-se a assembleia virtual. E outra coisa,
Gente, não existe almoço grátis, né? Não tem como eu pagar as contas do condomínio se eu não tiver recurso. Então, muitas vezes, o que o condomínio faz, vou dar um exemplo de uma assembleia virtual que a gente fez recentemente aqui na Zanorte, num condomínio, que lá, no final das contas, o reajuste era em torno de 6% da taxa condominial. E não tinha jeito, ou você reajustava, ou você tinha que cortar alguma despesa. E no final das contas, né, optaram por cortar uma despesa. E aí teve até um morador que ponderou, gente, mas essa despesa que a gente está fazendo, ela vai impactar na segurança, mas ainda assim as pessoas, que era a redução de um posto de trabalho. Porque foi mostrado lá, evidenciado, né, de modo bastante claro, com documentação, com relatório, com apoio da contabilidade também, que a situação financeira do condomínio é aquela. Então não adianta você achar que muitas vezes o síndico, ele tá levando duas propostas e as duas envolvem reajuste, é porque ele quer, é porque ele tá colocando dois cenários, gente, ou a gente contrata o café com leite, que é o necessário, custa isso, ou a gente contrata o café com leite, passa uma manteiguinha no pão e se der bota uma fatia de mussarela. Então muitas vezes o condomínio pode ter essa situação, mas na grande maioria das vezes não dá, porque as despesas elas sobem muito, a gente está tendo um aumento muito alto de energia, consumo de água. E outra coisa importante, né, Francisco, que é bom a gente colocar aqui nessa nossa conversa, é igual você falou aí, a primeira coisa que é cortar com mão de obra. Eu tenho 3, eu vou botar 2. Gente, se tem 3 é porque os 3 dá conta, cara. Não é cortando que colocar 2. Vai ter alguém vai ter um déficit, alguém não vai ser atendido de forma correta. E outra coisa, meu irmão, condomínio não dá lucro, é rateio de despesas, infelizmente. Quando você for morar no condomínio, existia, para manter a vida assim, normal dentro do condomínio, existe um custo. E não tem como isso, não tem variações, entendeu? Aí passa também muitas vezes nesse caso talvez não, mas tem muito síndico que vai amarrando. O certo é todo ano você fazer um pequeno reajuste, para não ficar uma vez o volume grande. Eu já tive condomínio que foi 30%. Ó, pra você ver, o cara vou maquiando, chega quando chega é a lapada toda. Por quê? Chega nesse papo, ó, ou faz, ou não vai pagar água, ou não vai ter luz, ou não vai ter limpeza, você entendeu? Então a gente tem que entender que todo ano a gente tem que estar fazendo esses reajustes para não impactar no final. É melhor todo ano você fazer 3 de 3, que você fazer 10 de uma lapada, 15 de uma lapada, porque o morador, ele vai dar um espanto. Você entendeu? Então, também é importante pra gente isso. Outra coisa importante, pessoal, as assembleias virtuais é algo que veio para ficar. É a democratização do condomínio. Eu falo com maior vontade sobre isso. Por quê? Gente, que coisa maravilhosa é quando o condomínio participa. Para nós síndicos é bom pra caramba, pro condomínio melhor ainda. As pessoas estão participando, elas estão entendendo o que está acontecendo ali, elas vão votar e ninguém depois vai ficar enchendo o nosso saco. A palavra correta é essa, porque elas estão cientes do que está acontecendo. Não vai ficar disse e não me disse. Outra coisa, você imagina com o seu celular, cara, onde você estiver, na beira da praia passeando, você poder participar do local onde você mora, das decisões que você mora. Isso é muito bom. Nós sim temos que incentivar, porque para nós, quanto mais participação, é menos problemas, Francisco. Exato. E outra coisa também, Thiago, é o seguinte: pode ser que a plataforma que foi utilizada pelo condomínio não tinha todos os recursos, mas, por exemplo, no Voto na Web você consegue interagir na Assembleia, a Assembleia ela é gravada, fica à disposição de todos os condôminos, né? Você pode participar levantando a mão e falando, você pode participar via chat. Então, eu sugeria pro Matheus aí, para finalizar, Thiago, que ele desse uma lida no edital direitinho, verificasse, não só para o Matheus, para todos os condôminos, né? Desse uma olhada no edital, procurasse a administração, apresentasse a sugestão dele e não deixasse apenas para esse momento de assembleia, porque outras assembleias virão, e para buscar aperfeiçoar o processo, mas procurasse interagir mesmo. Será que realmente o condomínio teria essa opção de não reajustar? Provavelmente, talvez nesse caso aí não. Talvez o que o síndico colocou lá, ou a gestão colocou lá, foi: olha, ou eu reajusto isso e faço determinados gastos, ou esse determinado gasto aqui eu jogo para frente e não reajusto, né, dessa forma, né? Então, assim, é importante se inteirar do processo. Então, um bom edital, uma boa ferramenta, como é o caso, por exemplo, do Voto na Web, e uma boa participação com a gestão, certamente vai ajudar na solução desse problema. Então, ficou a dica aí: Residência Web, Voto na Web. Francisco, suas considerações finais, meu jovem. Pois é, Thiago, passou ligeiro, né? Rapidão, né? O papo é bom. Nós ficamos meia hora aqui, a primeira meia hora, conversando sobre um tema importante. Queria pegar esse gancho ainda no final e dizer: meu amigo, é o seguinte, síndico, síndica, fale para você também, condômino, conselheiro fiscal, morador de um modo geral, né? Seja você mesmo, né? Procure ter uma atividade que te refaça, né? Que te reenergize mentalmente,
mas aprenda a dizer não, né? Faça com que, e não faça um não por birra, né? Mas se a resposta adequada for não, dê a resposta. Se for sim, dê a resposta sim. Mas procure realmente, né, buscar um tempo para você fazer uma autoavaliação, uma reflexão, e procure contactar pessoas do bem, né? Procure fazer a sua parte, procure buscar momentos de interação e momentos para que você possa refazer sua energia. Senão você vai pirar seu cabeção e aí não tem jeito. É remédio, é hospital, e aí a sua vida é o que mais importa. É isso aí, amigão síndico. Respira, senão você pira. Cara, valeu, um abraço, uma ótima semana.